E aí um outro fator que eu queria te perguntar em relação ao treino de bolas paradas. O sentimento que eu tenho é que quando a gente deixa as bolas paradas para os dias de menos intensidade, vamos dizer assim, ou de menos carga, inconscientemente a gente transforma isso no jogador em algo que talvez não seja compromissado. Nesse momento a gente está em descanso para o jogo e a gente não vai a 100%. Eu não tenho a pretensão, mas um dia, se eu fosse treinador, eu colocaria bolas paradas todos os dias na minha sessão de treino. Então eu iniciaria todos os exercícios, por exemplo, vou jogar um 8 contra 8, vou fazer alguma coisa relacionada à bola parada, nem que seja timing de batida e desmarque para achar o tempo da bola. E eu gostaria de saber, assim, qual é o seu sentimento em relação a isso, porque eu vejo que muitas vezes os jogadores não estão 100% treinando na bola parada, não, ou até não precisa nem estar 100%, mas eles não estão nem com a mesma intensidade que eles estão no treino quando a bola está rolando. E eu acho que muito disso é questão de duelos também, que o risco de lesão, essas coisas assim aumenta, então naturalmente essa queda de intensidade vai acontecer. Mas eu fico me perguntando quais são as alternativas que nós temos para poder não deixar isso acontecer de uma maneira brusca, ou que a gente consiga aproveitar o máximo que a gente quer aproveitar. Pô, o máximo é 80% dos caras, como que a gente faz? Ou das minas, como que a gente faz para poder extrair esses 80%? E eu vejo que os treinos na sexta, no sábado, ou na quinta, na sexta, não são as melhores alternativas para a gente atingir isso. E muitas vezes o treinador até divide as equipes. Eu vou ficar com a equipe de cima, vou treinar sem oposição, e o auxiliar fica com a equipe de baixo e vai treinar sem oposição. E eu acho que isso gera mais desmotivação ainda. Então, eu queria ouvir de você o que você sente em relação a isso e qual é a forma que você treina as bolas paradas. Você coloca oposição, não coloca, você começa sem oposição, depois coloca oposição, a oposição só faz sombra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento que eu tenho, se você compartilha, se não, e quais são as estratégias que você utiliza para melhorar isso, e qual é a forma que você treina as suas bolas paradas. Beleza, eu concordo, cara. Eu até anotei isso aí, essa reflexão de treinar bolas paradas em dias de quebra, se isso não é um reflexo de um treino com um grau de concentração um pouquinho mais baixo, mais brincadeiras acontecendo, pode ser reflexo disso, isso é bem interessante. Eu trabalho estrategicamente as bolas paradas nos 2 dias antes do jogo, de ajuste, de posicionamento. Tá? Porém, em todo o campo médio, campo grande, por exemplo, no dia do coletivo ou nessas ações de construção que está com o campo aberto, eu acho que uma das possibilidades é colocar também o momento da bola parada nesse jogo. Então, estou trabalhando a construção, a fase de criação aqui, a minha ala foi para um sofreu a falta. Não, vai ter a falta lá. Isso é um dilema um pouquinho no controle de carga. A gente vai estender, vai quebrar um pouquinho a intensidade do treino, porém a gente vai ter uma bola parada que ela é muito mais representativa do que a bola parada que a gente bate e cobra ali no dia anterior, 15 bolas, mas o nível de concentração está tão baixo que essas 15 bolas não vão representar muita coisa. Né? Então, eu acho que essa possa ser uma estratégia de, no dia do campo aberto, no coletivo, em atividades que têm a dimensão necessária e um número razoável, você colocar independente de ser o objetivo ou não, porque elas não vão querer tomar o gol, eles não vão querer tomar o gol, eles vão ter que se ajustar, e se o treino está um pouquinho mais competitivo, mais concentrado, eles vão conseguir levar para o treino. Né? Treino de bola parada sem oposição eu só faço no início da pré-temporada, por questões de segurança, de timing de linha, de ajuste de linha, ou quando é complemento, que o treino já acabou, eu trago algumas atletas ou um setor para fazer um complemento. Mas no treino em si, eu nunca, a maioria das vezes, a grande maioria, eu não faço bola parada sem oposição, porque eu acho que perde muito sentido e aumenta ainda mais a incidência de erro. Né? Eu acho que quando tem a oposição, a competitividade fica maior e o nível de concentração aumenta, a agressividade e os erros
quando tem oposição, eles são muito mais representativos, né? Eu acho que esse termo ele é muito importante a gente falar no futebol, porque muitas das vezes a gente treina algumas coisas que não representam nada. Outras vezes a gente treina algumas coisas em menor quantidade, mas que representam muito, né? E é o que eu falo. Eu gosto muito quando tem erros graves no treino, porque aquilo ali vai falar muito mais do que 1h30 da minha voz no ouvido delas. Por exemplo, se eu falar, sei lá, vou usar um exemplo aqui, da goleira aqui, ó. Se você ficar aí com a bola aqui, você vai tomar o gol. Se ficar aí com a bola aqui, você vai tomar o gol. Você vai ficar... Beleza, ela pode ouvir, ela pode... Agora, uma bola que entra no treino, na próxima ela já vai controlar melhor. Por quê? Porque isso daqui é muito mais representativo do que eu falando da possibilidade, né? Então, eu particularmente, eu gosto de erros graves no treino porque é a melhor forma de corrigir. Falou, viu? Viu que vai dar merda? Então vamos corrigir isso aqui. Que bom que aconteceu aqui, para não acontecer no jogo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu concordo com você que fazer nos dias anteriores ao jogo a gente tem um nível de concentração um pouquinho menor, porque a gente faz no dia antes do jogo e no final do treino ainda por cima, onde já está com um nível de energia um pouquinho mais baixo, né? Mas todas as minhas atividades, principalmente no coletivo, tem falta, tem escanteio, eu não abro mão disso, mesmo que quebre um pouquinho a intensidade, o estado de jogo ali do treino, mas eu acho que é uma maneira da gente abordar isso daí.